Olá pessoal do oitavo ano, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos usar esse método agora gravando e explicando para vocês, para ver se melhora um pouquinho, né, com a compreensão. No ensino médio a gente já usa esse método, tá gravando os vídeos e explicando, e assim eles estão gostando. Vamos ver se vocês do oitavo ano vão gostar também dessa forma de trabalhar, em vez de usar o outro aplicativo. Então vamos começar trabalhando aí na página 67, ordem mundial, tá? O que seria essa ordem mundial? Ou seja, a forma como o mundo está organizado. Nós temos aí aproximadamente 200 países e esses países eles têm uma série de diferenças, tanto no sentido econômico, cultural, e cada país eles se organizam para ganhar destaque na chamada comunidade internacional. O que é essa comunidade internacional? O planeta, todos os outros países, tá? Desculpa. Então, o que nós temos? Então, a partir de agora, nós iremos estudar, tá? Essa ordem mundial, os fatos que estão acontecendo no mundo. Aí, a primeiro ponto aí na página 67, diz assim, poder em disputa. Tá? A expressão ordem mundial se refere ao equilíbrio de poder entre diferentes países no globo. O que seria isso, pessoal? Ou seja, os países, na verdade, eles têm seus interesses. E por isso eles vão, de uma certa forma, entrar numa disputa para ver seus interesses prevalecer. Eles vão defender a sua forma de se colocar no mundo, vão buscar esse espaço de se colocar no mundo para fazer com que ele tenha seus interesses respeitados. Então, quando se fala em ordem mundial, nós estamos falando por essa disputa de espaço no globo, em todos os outros países. De uma certa forma, uma disputa de poder. Aí continua. Cada país apresenta as características próprias que estão diretamente relacionadas à capacidade de desempenhar maior ou menor poder em negociações políticas, econômicas e questões militares. Olha, então nós temos aí 3 formas de um país se impor no mundo, de um país ver seus interesses sendo respeitado neste mundo, no mundo. Quais são eles? Aquele país que tem uma grande capacidade de negociação, aquele país que tem uma política de negociação muito forte, muito grande. Então esse país, ele prevalece diante dos outros por sua capacidade de negociar. Então o Brasil já foi muito bom nessa questão. O Brasil sim, ele conseguia se impor no mundo porque ele tinha uma diplomacia. O que é diplomacia? A capacidade de negociação. Ele tinha uma grande capacidade de negociação diante do mundo. Então o Brasil, ele tinha uma capacidade política muito grande de impor a sua vontade a partir de negociações. Existem outros países que se impõem pelo fator econômico, como a China está fazendo agora. Ou seja, a China é uma grande potência econômica e ela consegue impor sua vontade porque ela consegue produzir grande parte de tudo que é consumido no mundo. A China produz. Então ela tem, diante do mundo, diante dos outros países, ela impõe a sua vontade por seu poder econômico, por seu poder de produção. E existem os outros países que conseguem impor sua vontade a partir da força militar. Os Estados Unidos é uma grande potência econômica, mas é uma potência ainda muito maior, uma potência militar. Muitas vezes as vontades do norte-americana, elas são cumpridas, ele se impõe diante das outras nações a partir do seu poderio militar. Tá? Então aí na questão de poder, na questão de colocação no mundo,
questão de colocação do mundo. Então os países se impõem dessas três formas: política, econômico, militar. Tá bom? Aí vamos ver aqui, mundo bipolar. Olha, nós já falamos um pouco da questão do mundo bipolar nas aulas presenciais, mas a gente vai retomar porque eu acho que é interessante a gente entender o que é esse mundo bipolar. O que aconteceu? Final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, o mundo se viu dividido diante de duas grandes potências, que da sua forma, do seu jeito de agir, ajudaram a derrotar o nazismo alemão. Com isso, o mundo ficou dividido nessas duas grandes potências. Quais são essas potências? Estados Unidos e União Soviética. Começa aí, pessoal, um período conhecido como período da Guerra Fria. Como o próprio nome já diz, Guerra Fria porque não houve conflito. Foi uma disputa nos bastidores, outras disputas, tentativa de influenciar o mundo, tentativa de desenvolver tecnologia, desenvolver armas nucleares. Teve a corrida espacial, né? Que a União Soviética, a disputa da Guerra Fria, ela aconteceu, como eu acho que eu já falei para vocês, que a União Soviética ela consegue lançar um foguete e conseguir colocar esse foguete na órbita da Terra. Então isso foi um grande feito para a época. Então a União Soviética conseguiu um grande feito. Os Estados Unidos, para contrapor e mostrar seu poderio espacial, ele fez o quê? Ele conseguiu enviar o homem à Lua. Então havia essas disputas. A disputa era mais ou menos assim. Até mesmo no esporte. Nas Olimpíadas, que é o grande evento esportivo mundial, havia uma disputa muito grande entre russos ou soviéticos e norte-americanos, os estadunidenses. Então tudo ele disputava. Esse período ficou conhecido como período da Guerra Fria, que é conhecido também, o período da Guerra Fria é conhecido também como período bipolar. Por quê? Porque o mundo tinha dois polos, e eram dois polos bastante diferentes. Nós tínhamos de um lado os Estados Unidos e seus aliados, que tinham um modelo econômico baseado no capitalismo, e do outro lado nós tínhamos um país, um outro polo, liderado pela União Soviética e seus aliados, que tinha um modelo econômico baseado na chamada economia planificada ou socialismo. Então a velha disputa entre capitalismo e socialismo. Diante desse contexto, o que aconteceu? Houve uma disputa até o ano de 1989, tá? Quando a União Soviética ela iniciou um processo de reestruturação, uma tentativa de continuar unido, mas no ano de 1991, a União Soviética ela deixou de existir. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou de existir. Como assim? Ela explodiu? Não. Ela se desintegrou. Para vocês entenderem, é como se o Brasil, que são 26 estados e mais Distrito Federal, cada um desses estados se transformasse em um país. Entenderam? Então a Guerra Fria termina no ano de 1991, quando a União Soviética deixa de existir. Tentou-se formar um bloco lá ainda, da chamada SEI, né, Comunidade dos Estados Independentes, que era uma tentativa, tá, sob liderança da Rússia, que era uma das repúblicas que se formou depois da desintegração da União Soviética. Tá? Então o que aconteceu? Então nós tivemos aí o quê? Uma tentativa da Rússia de formar um novo bloco e para tentar resolver a estabilidade política ali do leste europeu e a estabilidade econômica também daquela região. Porque quando mesmo a União Soviética começar uma tentativa de reestruturação, quando no momento que eles desintegram, eles tinham seríssimos problemas sociais,
problemas econômicos, problemas políticos. Tá? Então, termina assim que os Estados Unidos vencem a Guerra Fria. E aí o que acontece? O mundo se vê diante de uma nova ordem mundial. Tá? Essa nova ordem mundial, ela vai ser tema da nossa próxima aula. Tá? Pessoal, só aqui reforçando algumas coisas, tá? Olha, nós vamos ter que formar notas, tá? Como é que a gente vai formar essa nota? Essas notas serão formadas a partir da referência que nós vamos tendo de vocês. Ou seja, a gente passa algumas atividades, devido a essa pandemia, a gente não pode estar se encontrando para estar pegando atividade, tá? Mandar no WhatsApp também é muito complicado. Então, o que é a forma que a gente vê? A participação de vocês. Então, são o que? A gente se baseia na nota naquelas pessoas que estão assistindo às aulas, tá? Então, vai no direto, eu posto a aula no WhatsApp da turma de vocês, do grupo da turma de vocês. Vocês entrem no canal Professor Rubinatos Bastos, que é o canal do YouTube que eu estou postando essas aulas. E lá no comentário, embaixo do vídeo tem lá o local comentário. Então vocês vão lá e deixem lá um bom dia, um ok, tá? Qualquer sinalização que vocês viram o vídeo. Se você estiver usando o celular do pai, da mãe, do irmão mais velho, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar o nome de vocês, porque todo celular, como vocês sabem mais do que a gente, todo celular hoje ele é cadastrado com um e-mail. Se não for o e-mail de vocês, quando vocês fizerem o comentário, vai aparecer lá o nome da pessoa que o celular está cadastrado, o e-mail que está cadastrado no celular. E vai aparecer o nome da pessoa e não de vocês. Então, quem usar o telefone de uma outra pessoa para estar vendo as aulas, olhem, vejam se sai o nome de vocês. Se não sair, coloque lá, fulano de tal. Eu já sei que viu o vídeo e aí a gente já começa a fazer a avaliação, tá? Uma outra questão também dessas aulas. Vocês têm que se organizarem, tá? 8º ano tem que se organizar, porque a gente posta as aulas e vocês têm que se organizar o tempo de vocês para leitura, para estudar, para ver as aulas, tá? Aqui não é só um dia, vocês têm toda semana para estar vendo essas aulas, fazendo as atividades que a gente recomenda. E com relação à atividade dessa aula, nós vamos passar a atividade só na próxima aula, para vocês terem para a gente fechar o assunto, vocês terem uma ideia completa desse assunto sobre a nova ordem mundial. Tá ok, galerinha? Bons estudos, boa aula. Veja os vídeos, não esqueçam de deixar lá o comentário de vocês. Lembrando que essa aula aqui, vocês façam a leitura aí, ó, na página 67, tá? E página 68, que vai falar desses assuntos que nós estávamos tratando neste vídeo, nesta aula. Tá ok? Boa sorte e se cuidem.